São um lugar secreto, no seu interior está cheio de terrenos, planícies, rios e coisas completamente estranhas. Localizado na Academia Yushu, que provavelmente é a academia que o Prota frequenta. Entre todas estas montanhas está o Vale Proibido. Este vale não pode se ver pela sua intensidade maligna. E um ar negro está emergindo de lá. E aí não há vestígios de vida. Este cara diz que aí está bom para deitar o corpo do Prota. E eles pegam o saco em que Prota está para pôr no chão. E o Prota diz para o deixar. E esse figurante chama o cara que mandou largarem o Prota de senhor e pergunta-lhe o que estão fazendo aí a esta altura. Que o Prota ainda está vivo, que se isso for revelado será um assassinato. E esse piramboia pergunta: assassino? E pergunta ao seu subordinado se ele acha que só vieram aí para se divertir. E depois chuta o saco em que o Prota está e diz que é uma punição por interferir nos seus assuntos particulares. E o Prota cai. E cai. E quando para, sai sangue de sua boca. E vendo que ia morrer, ele diz com toda a sua raiva que se algum dia ele voltar à vida, ele com certeza terá a sua vingança. Ele se pergunta se vai morrer assim. Ele pensa o quanto odeia isso, e que ele não quer morrer assim. E a pedra em que ele está, começa a acender devido ao seu sangue. E vemos que afinal é um osso de dragão. Que diz que depois de milhares de anos ele foi liberado. E diz que vai ajudar o Prota e para pegar os seus ossos. E o Prota começa a absorver o osso do dragão. E depois ele acorda no seu subconsciente. E se pergunta se está morto. E quando olha para frente está o dragão dourado. Que fala que finalmente o Prota acordou. E o Prota pergunta quem é ele. E se foi ele quem o salvou. E Dragão diz que é um sistema dragão. E que o seu nome é Shenlong, e esse nome de sistema é dado às criaturas como ele. E diz que se o Prota quiser pode chamá-lo de pai. E que ele quer explorar o Prota. E o Prota pergunta: me explorar? E o dragão diz que não o Prota perguntar. E que depois o Prota saberá o quanto ele é importante, e que irá ressuscitar o Prota. E depois o Prota grita. E uma luz dourada sai de seu peito. E depois pegando no seu peito, ele se pergunta o que diabos é isso. Todos os caminhos espirituais dele foram totalmente curados. E aparece um dragãozinho que o primeiro presente do Prota. O caminho da causa espiritual foi concebido e também o seu segundo presente que é o dragão dos 5 elementos. E o Prota pergunta já se ele é o dragão. E o dragão só estala os dedos. Mas não tem dedos. Pergunta você. Não. Comente aí se for não ou sim. Voltando para o resumo. O Prota pergunta o que é isso. E o dragão explica que isso é o caminho do caos espiritual. E a melhor e mais rara massa do mundo. E que se ele tenha o dragão dos 5 elementos o caminho de sua alma serão assim. Indica que as missões são divididas por 4 níveis. Que são de nível A, B, C e D, sendo a de nível A mais difícil, e a de nível D a mais fácil. E diz para o Prota ter muito cuidado, porque qualquer erro a sua missão acabará. E o Prota pergunta o que quer dizer com terminará. A primeira missão do Prota é de nível D. A missão é ajudar a primeira pessoa que estiver a precisar de ajuda. A recompensa é o chocamento do ovo. E o Prota diz que é uma tarefa muito fácil. Mas como é que ele vai sair do vale? Visto que o vale tem muitos venenos. Que se ele ficar aí vai morrer. E o dragãozinho diz para ele não se preocupar. Visto que ele tem um sistema de dragões e pode ter ajuda dele quando quiser. E o dragãozinho atira o Prota e o ovo para o ar. E o dragãozinho pega o ovo e deixa o Prota aí. E o Prota começa a cair. Ele passa como vento ao lado de um passarinho. Ele passa a 1000 km por hora e os animais lá, só ficando assustado. E felizmente para ele cai por cima de uns arbustos. E ele se levanta pensando: como é que o dragãozinho lhe largou sem ao menos ele se preparar? Ele diz que o lugar aí é lindo. Ele pensa que é muito sortudo por encontrar estabilidade tomando banho. É uma das melhores coisas que ele já viu.
Mas também, ser largado na floresta e encontrar alguém banhando. E muito mais, uma mulher é mesmo uma sorte, não acham? E aí vai a pergunta. Cês macetavam? Se fosse por mim macetava bem de boa. E voltando pro resumo, o prota diz que ele não esperava que a primeira pessoa que ele encontra se seria essa beldade, e que a missão é muito frutífera. Mas para ele não se compara com a beldade do sítio onde ele treinava. E que quando ele tiver 16 anos ela vai se casar com ele. E ele não vai deixar ninguém a roubar dele. E parece que aquele cara que empurrou o nosso prota do penhasco. Lá no início da obra, cês estão lembrando? Está interessada nela, e a garota ouve um barulho e olha para trás. E o prota se pergunta se está exposto. Será que o apanharam? E dos arbustos sai um urso. E o urso vai para a garota. E ela se pergunta como é que esse lugar secreto há este tipo de criatura. E ela lembra que o pai dela lhe disse que a localização secreta da Academia Yushu é perigoso. Ela diz que é fácil lidar com este tipo de monstro, mas ela está pelada. Então decidiu correr para se vestir. Quando ela estava quase a pegar nas suas roupas, o urso pega. E a Jade da mãe dela deixou para ela antes de morrer se parte. Enquanto ela travou a olha na Jade partida, o urso estava para o atacar. Só que o nosso prota deu uma martelada na cabeça do urso. E o urso caiu duro no chão. E perguntou à garota se ela está bem. Mas ela está travada ainda. Ela diz: meu colar foi destruído. E um urso ainda maior do que o anterior aparece. E ataca a garota. Só que o nosso prota consegue travar o ataque. Só que numa posição meio boa. Se é que vocês estão me entendendo, AM. E a garota começa a ir na direção da Jade. E o prota lhe diz pra parar, mas não o escuta. Ele pensa: se a missão é ajudar a primeira pessoa que estiver a precisar de ajuda, então ele não escapar de pegar nos subdecais dela. E o urso ataca ela. Só que o prota agarra ela. E toca numa parte meio mole. Entenderam? Enquanto o prota pega nela, ela só se importa com o colar de Jade dela. O dragãozinho aparece e diz que a missão não é simplesmente salvar a primeira pessoa que aparecer, mas sim ajuda lá. O que quer dizer que a missão é não só salvar a vida dela, mas também recuperar o colar de Jade. E o prota corre para pegar o colar de Jade. E ataca com o punho de chamas. E o soco do urso e do prota colidem. Só que o prota é mais forte e o urso vai duro no chão. E o prota vê o colar se quebrando. E quando ele vai dar uma olhada, aparecem mais ursos. E segundo o prota, ele não vai conseguir derrotar esses ursos, pois eles são maiores e mais fortes do que os anteriores. E os ursos ficam se empurrando para ver quem vai bater primeiro no prota. E o dragãozinho aproveita para atirar o ovo para o prota. E quando o prota olha, o ovo já está bem do lado dele. E cai por cima dele. E o ovo começa a brilhar. E prota se pergunta se o ovo já vai eclodir. E os ursos começam a tremer e fogem. O prota olha eles indo. Ele se pergunta o que vai chocar deste ovo. Porque até mesmo os ursos têm medo dele. E o dragãozinho pega o ovo e diz que ele vai ficar com o ovo até chocar. E diz ao prota que vão terminar já a missão. E prota chega na garota e lhe pergunta se ela está bem. E ela só fica encarando o nosso prota sem dizer nada. E depois dá conta que está pelada e diz para o prota lhe entregar algumas roupas. E o prota fica meio constrangido. E depois dela se vestir, ela pede o seu colar de volta. E que ela tem uma dívida com ele. Que quando ele estiver precisando de ajuda, ela fará de tudo para o ajudar. Ele pegar o colar e lhe diz que pede muitas desculpas, pois o colar está quebrando. E ela pega o colar e começa a chorar, pois isso é a única coisa que a sua mãe a deixou. E ela se culpa por isso. Pois ela é que queria banhar aí. E ela continua chorando, dizendo que se ela não fosse tão tola isso não iria acontecer. O prota também fica meio triste por ela. E de repentemente o dragãozinho aparece e diz ao nosso que a missão está feita. E o nosso prota manda o dragãozinho se esconder rapidamente. Só que o dragãozinho lhe diz que o prota é o único que consegue o ver.
E diz que para consertar o colar é muito fácil. É o prota utilizar o seu sangue. E depois o prota diz à garota que ele consegue arranjar o colar. E a garota pergunta ao prota o que ele pode, pois, quando um colar de jade se quebra não pode ser reparado. E prota deixa cair uma gota do seu sangue no colar. E o colar começa a se reconstruir. E a garota fica muito surpresa pois ela achava que não tinha arranjo. E o prota entrega o colar ela e a diz que não há mais necessidade de ficar triste. E a garota meio triste e surpresa agradece o nosso prota. E o prota de repentemente não se sente bem ele se sente como se fosse desmaiar. E começa a cair. Mas a garota o agarra e lhe pergunta se ele está bem. Se isso é porque perdeste muito sangue. E o prota diz que só está cansado de lutar com os ursos. Ela fica aí pensando que parece que o prota utilizou a essência pura do seu sangue. E que isso deve consumir muitíssima energia. Ela reflete que embora ela seja uma estranha para o prota mesmo assim o prota arriscou a sua vida para a salvar. E que no mundo nunca ninguém arriscou a sua vida por ela exceto pela sua mãe. E o prota diz a ela que nada mais importa contando que ela esteja satisfeita é só o que importa. E depois ele pensa consigo mesmo que isso tudo vale a pena contando que ele consiga ver o que está dentro daí. Ela fica meio emocionada pois para ela, ele estava pronto para arriscar a sua vida por ela. E se pergunta como é que ela deveria retribuir esta gentileza. Ela diz ao prota, que já que ele foi gentil com ela vai ser gentil com ele e dá um beijo ao nosso prota. E depois do beijo ela diz que sabe que o prota estava a espiando quando ela estava tomando banho mas ela não se importa mais. Pois ele se arriscou para a salvar. E chega um velho que atrapalha o momento dos dois. E chama a loirinha de senhorita. E diz a ela que já está muito tarde e eles têm que ir. E ela empurra o prota e diz que está tudo bem ao velho. Mas meio envergonhada vamos dizer assim. E o prota se pergunta por que ela o empurrou quando viu o velho e será que ela vai dizer que não o conhece. Ele pega nos seus lábios e diz que a sensação de um beijo é puro gosto de mel. Ela se levanta. E fala que finalmente conseguiu suas roupas. E ela diz que está realmente tarde. Mas se dependesse dela ela ficaria com ele até amanhã. Mas ela acha que vão voltar a se encontrar novamente. Ela se despede dele e diz para ele não esquecer do seu nome que é Zohrian. E o prota diz que é um nome bonito. Ele em sua cabeça e diz que esqueceu fala seu nome. E o velho pede desculpa a ela pois ele achava que ela era capaz de lidar com os ursos. Se ninguém ainda reparou trava neste momento e vê a careca do velho. E comente como está a careca dele. E voltando pro resumo, ela diz ao velho que está tudo bem. Comente se quiseres a segunda parte, e deixe o seu like e também se inscreva que eu trarei a segunda parte com mais de 30 minutos. E... fui!